pessoal, estamos iniciando hoje o nosso primeiro episódio do podcast Me Fale Mais Sobre Isso. Esse episódio nasceu com uma vontade de falar mais sobre a psicologia, de dar mais voz para os psicólogos e, ao mesmo tempo, de trazer uma comunicação mais direta com o nosso público. Eu tenho hoje aqui uma convidada, que é uma grande amiga minha, a psicóloga Bruna Patrícia de Andrade. Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. É uma alegria estar aqui com você hoje, uma alegria fazer parte do primeiro episódio desse sonho, né, dessa realização. E é uma felicidade ser sua amiga e fazer parte desse momento. E além de ser uma grande amiga e uma grande colega, ela trabalha aqui conosco na clínica, faz parte do nosso quadro, né, de profissionais da Clínica Mundo Diverso. Então, hoje eu inauguro esse podcast com ela, nesse episódio número 1, para a gente conversar um pouquinho sobre o cuidado às famílias das nossas crianças atípicas. A Bruna, ela é psicóloga clínica, especialista na abordagem terapia cognitivo-comportamental, TCC, e ela atende algumas famílias aqui na nossa clínica. Então, Bruna, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, sobre a forma como você ajuda, né, essas famílias. Então, eu sou formada em psicologia, sou pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, terapias contextuais também, TCC, né? Tenho uma abordagem enorme que eu trabalho ali também com a DBT, com a ACT, então utilizo da melhor estratégia para ajudar o meu paciente. Aqui na clínica eu atendo algumas mães e pais atípicos, né? É uma realidade diferenciada das mães e pais típicos. E a gente precisa realmente ter um cuidado muito grande para poder acolher, né? Para conseguir entender, para conseguir trazer essas famílias para o processo terapêutico, porque é muito difícil que eles entendam que a terapia não é só a criança. Então, a criança, vamos lá, a criança recebeu o diagnóstico de autismo, tem vários comportamentos desafiadores, e ela tá fazendo 20 horas de terapia semanais aqui na clínica, né? Só que esses comportamentos desafiadores, eles também acontecem em casa, eles também acontecem na escola, né? Muitas vezes a família, ela tá sobrecarregada, principalmente, a gente observa muito a mãe, né? As mulheres muito sobrecarregadas. E aí, quando eu faço a indicação da psicoterapia com você, é justamente para que elas consigam respirar um pouco, extravasar um pouco. E, ao mesmo tempo, se enxergar no meio desse processo. Sim. Porque, além de mãe, existe a mulher, a profissional, a esposa, né? E aí você entra nesse cuidado, nesse auxílio, né, a essas famílias. Sim. Esse processo, ele começa desde o diagnóstico, né? Muitas famílias, quando recebem esse diagnóstico, passam ali por um processo de reestruturação dessa família, de entender melhor os comportamentos dessa criança dentro de casa e os comportamentos que ali teriam uma expectativa e que eles começam a perceber que realmente precisa das terapias para alcançar. Isso impacta muito essas pessoas, né? Esses seres humanos que são para além dos seus papéis, né? Como você bem falou, as mães passam a ficar um pouco mais sobrecarregadas nesse lugar, nesse contexto familiar. Muitas vezes esquecem do seu próprio papel de mulher, vida pessoal já é uma coisa que é um sonho, né? Uma saída, tomar um com vinho, as amigas, né? Tomar fica um difícil. vinho. Então, estar com essa criança o tempo todo, participar das terapias, entender mais do diagnóstico. Muitas mães se debruçam sobre isso, né? E aí, isso traz para ela um lugar diferente. Então, é também um lugar atípico. Sim. Né? São famílias atípicas, né? Exato. Não é só a criança que é atípica, a família Exato. também é atípica, Exato. né? A família é atípica. Então, essa mulher, ela precisa se reencontrar. Ela precisa entender quem ela é nesse contexto, Sim. né? Porque ela era uma mulher antes de ser mãe. Ela era esposa, ela era profissional, ela continua sendo, e como administrar tudo isso nesse momento de um diagnóstico ou até já mais para frente no desenvolvimento dessa criança, né? E como também estar presente para si e para os filhos
típicos Uhum. dessa família, Sim. né? Muitas vezes são famílias que têm outras crianças, né? Então, a dedicação passa, muitas vezes, com esse diagnóstico, a ser uma dedicação praticamente que exclusiva para aquela criança, né? E os outros filhos, eu observo que eles ficam meio que com as beiradas, né? Com aquilo que sobra, com aquilo que dá, né? Sim. E o que você observa, assim, no processo terapêutico? Qual que é... O que seria, assim, a maior queixa, por exemplo, dessas mães? Ou se tem uma queixa comum a todas elas? A maior queixa dessa mãe é realmente o espaço dela que foi tomado. É realmente a autoestima que sofre bastante. Às vezes o próprio casamento sofre, né? O trabalho que era ali parte da identidade dessa mulher também passa a ser prejudicado. Normalmente ela pede ali uma redução de carga horária, passa a se dedicar mais aos processos terapêuticos daquela criança. E tudo isso, essa conta toda, ela vem para essa parte da vida pessoal dessa mulher, né? Porque muitas vezes ela não vai poder parar o trabalho, muitas vezes ela vai continuar sendo cobrada como esposa, mas então o que dá pra balancear? Onde que vai sofrer? Vai sofrer na academia, que eu não vou mais fazer, na terapia que não dá tempo, Sim. no encontro com as amigas que não vai mais acontecer, até porque eu tenho outras prioridades nesse momento. E essa questão das essa amigas, criança. eu ouço, às vezes, de algumas mães falarem assim: depois que meu filho recebeu o diagnóstico, as minhas amigas não me convidam mais. Porque elas falam que eu só falo de autismo. Uhum. Então, elas ficam com medo de que eu identifique que o filho de alguma delas seja autista. O assunto virou só isso, gira em torno do autismo, né? Então, eu acho que é importante esse processo terapêutico também para essa mulher conseguir desvincular. E não entender que o autismo é tudo, mas o autismo é parte da vida. Mas não é a vida toda. Né? Exato. É interessante e é muito aceitável que essa mãe, ela vai entrar em contato com isso, né? Nós somos mães, Sim. Né? Então, quando nosso filho tem uma situação, a gente vai atrás de saber o que é. Sim. A gente vai buscar o melhor para ele, né? E Uhum. assim que essas mães chegam aqui com essa ânsia. Com muito esforço também, Com muito né? esforço de entregar para essa criança o melhor tratamento possível. Então, tem ali um hiperfoco nesse assunto, sim. né? E as amigas que são próximas, elas vão ouvir falar sobre isso. Não tem como. E, a princípio, e por bastante tempo, elas vão admitir esse assunto e vão abraçar isso junto. Mas, num determinado momento, isso se perde, né? Para as amigas. Cansativo, né? Sim, para essa mãe ainda continua. Mas, para essas amigas, isso já não é um assunto tão prioridade. Sim. Então, acaba existindo, sim, um afastamento. E a gente sabe que, para toda e qualquer desestrutura da vida, a gente precisa de rede de apoio. Então, as amigas são, sim, importantes. E esse espaço do processo terapêutico é justamente para resgatar essa mulher desse papel que ela foi imbuída por uma questão ali do destino, né? Por uma questão da vida. Não é uma escolha, né? Não é uma escolha. A mãe é quem fica. A mãe sempre fica. O pai, ele vai. A mãe sempre fica. A gente ouve uma coisa, não é psicologia, mas a gente ouve uma coisa que é muito comum no dia a dia, né? O filho é da mãe. Sim. O filho é da mãe. Porque essa mãe, ela sempre estará lá. Ela ouviu o primeiro suspiro daquela criança, e provavelmente aquela criança vai ouvir o último dela. Exatamente. Né? Então, é um vínculo absurdo. E que ele jamais vai se desfazer por qualquer problema que possa acontecer no meio do caminho. Então, essa mãe, ela tem uma necessidade de se dedicar e se doar de forma absurda para o bem-estar daquela criança. Mas, nesse processo, muitas vezes ela se perde. Porque ela também se culpa. Né? Sim, então, assim, existe a culpa pelo diagnóstico. Então, eu que faço avaliação, né, para o diagnóstico, já recebi inúmeras queixas, assim, inúmeros questionamentos. Mas o que eu fiz de errado? O que nós fizemos de errado? Então, foi alguma coisa da gravidez, foi uma comida, né? Foi algo que eu tive acesso, que eu tive contato, que fez com que o meu filho se tornasse autista. Foi a tela que eu dei para ele muito cedo, porque eu precisava trabalhar, precisava de um alívio. Então, a mãe, ela se culpa demais, né? E nessa tentativa de resgate dessa culpa, de amenizar a culpa, ela vai fazer tudo que ela pode.
E aí eu vejo também, Bruna, um desequilíbrio, porque o que que eu observo? Que o início, elas dão um gás muito grande para a terapia das crianças. E depois elas se acostumam. Então, elas se acostumam com o autismo, elas se acostumam com aquele jeito, elas aprendem formas de lidar com o comportamento disfuncional, como estereotipia. E aí, muitas vezes, elas vão deixando, vão diminuindo as sessões da criança, porque elas vão se tornando cansadas, porque o marido não acompanha. Porque o pai não está presente nesse processo, né? Sim. Então, a mãe que traz, a mãe que busca, a mãe que vai no neuro, a mãe que administra milhares de terapeutas, né? A mãe que administra a escola. E o pai, ele vai saindo de cena cada vez mais, né? Sim. Então, às vezes, o casamento não acaba, né? Eles continuam casados, mas é um casamento onde eles são ali amigos. Ou ele vira mais um filho, né? Então, e como que essa mulher que administra tantas coisas, no espaço que ela tinha para ela, ela coloca todas essas atividades e tão sobrecarregada, ela não vai passar a agir de uma forma a olhar para aquilo de um jeito mais brando, por uma questão de sobrevivência. Se ela continua no mesmo ritmo todo o tempo, desde quando ela descobriu e se desdobrou ali, Uhum. e é esse desdobrar que ocupa o lugar desse homem. É. É esse momento em que ela pega tudo pra ela, porque ela sabe que ela precisa fazer isso, é que esse homem se sente confortável. Sim. Então, ele acredita que ela vai continuar daquela forma, ela, por uma questão de sobrevivência, se afasta um pouco, porque senão ela vai ser engolida. Uhum. E aí, isso vai impactar, sim, na própria criança. Sim. E aí o desenvolvimento que a criança poderia ter, ela não tem, por conta de tudo isso que acontece. Então, são múltiplas situações, né? São múltiplos contextos que fazem com que uma criança tenha um bom resultado, um bom desenvolvimento terapêutico, e outras crianças não tenham um bom desenvolvimento terapêutico. Não é só uma questão de quantidade de horas, mas essas horas, elas precisam de ter quantidade, mas elas precisam de ter qualidade, né? Sim. E eu vejo muito essa dificuldade mesmo das famílias de administrarem, de se entenderem, de se reorganizarem, porque ninguém casa, engravida e tem um filho pensando que esse filho vai ter um diagnóstico. Sim. Então, quando esse diagnóstico cai de paraquedas, né, fica todo mundo assim, e aí, o que que a gente faz agora? Né? Às vezes essa mulher tão proativa, nesse ímpeto, ela toma tudo pra si e quando ela percebe, passaram-se alguns anos, ela tá totalmente engolida e dentro de um processo depressivo, ansioso, né, com alguma psicopatologia Sim. agregada, Sim. porque ela tá colapsando. Sim, Né? e é por isso que ela precisa voltar a olhar para si, buscar pela sua identidade que se perde nesse meio desse caminho e voltar a entregar responsabilidades também, né, para que ela consiga continuar a vida dela para além do diagnóstico, Sim. né? Então, o processo terapêutico ele vai muito nesse sentido, dessa mulher se voltar para si e nesse movimento se descobrir tão forte, né? E poder entregar muito mais ainda do que estava entregando. Uhum. Porque quando você volta para você, você fortalece quem você é, e aí você realmente consegue entregar o suficiente para quem precisa entregar. Enquanto isso, você tá só dando migalha porque é o que você tem. E ninguém sobrevive de migalha, né? Ninguém se alimenta de migalha, né? Eu me lembrei de acho que foi o primeiro caso, foi o primeiro caso de uma criança com autismo que eu atendi, eu ainda estava na faculdade, era um estágio, e era um atendimento domiciliar. Era um programa que veio dos Estados Unidos, que chama Sunrise, e lá naquela época, acho que foi 2003, a gente ainda tinha essa ideia de sair do espectro, né? Então a criança tinha uma intervenção com esse objetivo, com essa finalidade. Então, se ela deixaria de ser autista. E aí eu fui para essa família sem conhecer nada de autismo, sem conhecer nada do programa. Então eu fui aprendendo com eles. Eles implementaram o programa aqui no Brasil. Foi a primeira família que implementou o programa aqui no Brasil. E aí eu participei desse processo. E a mãe, ela me chamou muito a atenção, porque ela era exatamente igual à criança. Eles tinham o mesmo corte de cabelo. Eles usavam
o mesmo tipo de roupa. Então, ela usava camiseta, bermuda, no mesmo tom que ele, o cabelo curtinho, bem Joãozinho, né? E eles eram idênticos, idênticos. E aquilo ali me chamou muita atenção e me gerou, assim, um desconforto, sabe? De tentar entender o porquê de tudo isso, né? O que aquilo ali, o que aquela imagem estava representando, né? Que interessante isso, né? E aí, anos depois, né, na clínica aqui, observando as famílias, observando as crianças, eu fui fazendo uma leitura. E essa pessoa, né, essa família, ela sempre volta na minha cabeça, justamente porque era algo muito incomum de se observar, né? É como se ela tivesse ali se tornando ele, né? E ele se tornando ela, e os dois se complementassem dentro daquela configuração familiar. E aí eles fizeram um desmembramento. Então, o pai cuidava do filho mais velho e ela cuidava dessa criança com autismo, né? Então, a própria família se desfez ali dentro daquilo que a gente conhece como uma configuração familiar, que seria saudável, né? Então, eles foram simplesmente para lados opostos. E aí, eles viraram cuidadores dos filhos, né? Que interessante isso, né? Me parece que essa mãe, ela buscou em si se identificar com essa criança num processo dela de aceitação. Exatamente. Né? Desse diagnóstico, de entender que sim, que esse filho precisava dela e que ela estava ali, sim, disponível para essa necessidade dele, né? E aí ela precisou fazer, inclusive, modificações externas, para ela se enxergar nesse papel realmente de funcional nessa família, né? E talvez até pela questão cultural da época, porque naquela época a gente ainda falava ainda tinha a questão do viés psicanalítico, sobre o diagnóstico, que falava da mãe geladeira, Sim, né? Que é uma tristeza. Que é uma tristeza. Né? Então, assim, talvez ela, por um processo de culpa, Sim. né? Tentando amenizar essa culpa, ela gerou... E demonstrar, né, para as outras pessoas, quem olhava, né, conseguia identificar que ela estava, assim, ali envolvida com isso. Somos iguais, né? Estamos juntos nessa. Para você ver o tamanho do sofrimento que é para essa mãe, né, atípica. Ter uma criança atípica, e graças a Deus hoje não é mais assim, né, mas sim tem ali, como você bem falou, do processo de culpa dessa mãe, que foi que eu fiz nessa gestação, que levou essa criança a ter um diagnóstico, e essa necessidade de eu me desdobrar, e de me entregar, e de entregar mais do que o que eu posso, também vem muito desse processo. Mover céus e terras, né, para conseguir fazer com que essa criança tenha um bom desenvolvimento, Sim, né? E aí quando a gente olha hoje que o espectro é o espectro e a criança vai estar ali, ela é dessa forma, né? Então, isso também traz um olhar diferente para essa mãe. Então, vai ser uma vida inteira assim. Sim. Então, eu posso agir com essa vida uma vida inteira de determinada forma e eu posso ter a minha vida uma vida inteira. Exatamente. Eu não preciso pegar a minha vida e entregar ali, porque vai ser a vida inteira, não vai ser um período. Exatamente, essa criança ela vai crescer, ela vai virar adolescente, ela vai virar adulto, ela vai virar um idoso com autismo. O autismo vai estar ali, né? Sim, aqui na clínica eu atendo também muitas pessoas adultas, com diagnóstico adulto, né? Então, são pessoas funcionais, que têm dificuldade de regulação emocional, que têm dificuldade porque não tiveram as terapias, né, durante a infância. E aí você vê, né, o adulto que você recebe, que recebeu o diagnóstico na vida adulta. E aí você olha as crianças que a gente atende, né? Se esse adulto tivesse tido essa assistência enquanto ele era criança, provavelmente ele teria, né, um repertório totalmente diferente, né? E é uma coisa enorme também, porque ele foi uma criança tratada como típica. E isso causa enormes traumas nele. Então, ele traz muitas dificuldades de comunicação, de relacionamento, por conta do autismo, muitas vezes com comorbidades, como o TDAH, que ainda vai trazer mais algumas dificuldades, né? E ele ainda traz traumas emocionais muito grandes, porque ele foi tratado como uma criança típica. Uma questão de identidade, né? De identidade. E aí, muitas pessoas me perguntam, muitos pais me perguntam, Tati, será que eu devo contar pro meu filho que ele tem autismo? E o que você fala, Tati? Sempre que sim, né? Sempre que sim, porque é uma questão de identidade, é uma questão de saber quem eu sou. Sim. Né? Então, imagina revelar lá no futuro,
lá na frente eu entender que eu fazia terapia, que eu fazia fono, que eu tinha assistente terapêutico na escola, que as minhas provas eram adaptadas, que eu tinha dificuldade sensorial com barulho, que eu não conseguia ir em festa de aniversário dos meus amigos. Porque eu tenho uma condição. Sim. Né? Então, isso dá nome, isso traz uma identidade. E é uma pena, porque essa criança, se ela não é participada desse diagnóstico, com uma idade ali que ela consiga administrar, compreender, né? Ela vai entender isso sozinha, ela vai entender isso pela diferença. Ou ela vai entender quando alguém falar, né? Num ambiente social. Então, na escola... E às vezes cruel. De uma forma cruel, de uma forma inadequada. Sim. E aí essa criança vai questionar os pais. Mas como assim vocês nunca me falaram? Como que vocês nunca me sinalizaram que eu tinha essa condição? Porque o autismo, ele não é uma doença. Ele é um transtorno, né? Que vai acompanhar essa pessoa ao longo de toda a vida. Então, se ela sabe o transtorno que ela carrega, né? Entre aspas, que ela tem, ela consegue criar sua própria identidade. Não significa que isso vai ser ruim ou que ela vai sofrer. Sim, né? Ela só é diferente em alguns aspectos de outras pessoas, né? Olhando assim para os adultos que eu atendo com autismo, são pessoas funcionais, mas há um custo muito alto. Né? Elas precisaram aprender a se inserir na sociedade para sobreviver, para trabalhar, para casar, para ter filhos e isso poderia ter sido muito mais leve com as terapias na infância, né? E aí, quando eu olho para esse adulto diagnosticado, adulto, eu olho para essa família lá atrás também, inclusive numa outra geração em que o autismo também não era tão... esse conteúdo não era fácil, né? Então, era totalmente diferente, né? E essa família, ela também teve ali o sofrimento, né? Que é o que a gente busca hoje evitar ou minimizar da melhor forma que a gente pode, fazendo esse atendimento para as famílias atípicas, né? Essa mãe, esse pai também atendo pais atípicos e que também tem sofrimento, que também tem sobrecarga. Todo mundo tá ali vivendo uma situação que não estava preparado, né? A gente vai se preparando no caminho. Sim. Mas, de fato, as mães atípicas, elas merecem um olhar. Com certeza. E você observa uma diferença de questões culturais, questões sociofinanceiras, né, na forma como lida com essa demanda do autismo, né? Com essa demanda de administrar, de cuidar, de gerenciar, de se perceber. Sim, claro. É claro que quando a gente tem mais estrutura na vida, um grande problema, ele vira um problema menor, né? Então, você tem um diagnóstico de autismo, que você sabe ali que seu filho vai precisar de um pouco mais de apoio, de suporte, né? E aí você tem condição de ter um plano de saúde, você tem condição de ter um terapeuta em casa, você tem condição de ter uma boa escola que ofereça esse suporte. É sempre uma tranquilidade. Né? Ou até uma diminuição da jornada de trabalho, Ou uma diminuição dessa jornada de trabalho. Então, quem é funcionário público consegue diminuir a jornada, quem não não consegue, quem nem é CLT, né? Que é autônomo, né? Tá ainda mais sobrecarregado. Uma família que é uma família de tradicional, digamos assim, né? Pai, mãe, avô, avó, rede de apoio. E uma mãe solo tem uma grande diferença. Sim. Né? Sim. Então, a gente vê casos de real desespero, porque ter um filho, mãe solo, com uma condição financeira difícil, é difícil. E ter um filho atípico é mais difícil. Sim. Então, esse suporte, ele é fundamental. E muito o contexto também dessa mãe solo, dela não perceber, dela não ter um conforto sobre o futuro, né? Então, assim, se acontecer alguma coisa comigo, quem vai cuidar do meu filho? Né? No Brasil, a gente não tem ainda uma assistência que a gente possa contar com instituições, né? Que vá acolher crianças que têm transtornos, síndromes, enfim, questões que e muitas vezes impossibilitam uma vida mais funcional, né? Porque o autismo ele tem vários níveis, tem várias dificuldades, né? Que impactam ali no dia a dia. Então, nem todos os autistas são iguais, né? Sim. São funcionais.
Então, no Brasil, a gente não tem esse lugar, sabe? Que possa acolher essa criança caso aconteça alguma coisa com essa mãe, né? Então, isso também gera uma sensação muito desgastante, né? Muito conflitante ali para essa mulher. Sim, e aí toda essa desestrutura, ela fica ainda mais disfuncional para a vida dela, né? Então, muitas vezes uma situação assim, olhar para essa realidade sem ter um suporte, traz essa mulher para um lugar de depressão, de ansiedade no mínimo, né? Uhum. Justamente porque a ansiedade é o medo, né, que a gente tem das coisas que a gente não sabe, que é das Sim. coisas que a gente não sabe como vão se dar. Então, é muito comum um caso de depressão, numa situação assim. E é muito fundamental que essa pessoa entenda que ela tem profissionais que ela pode contar. E aí o seu manejo, como que entra nesse contexto, né? Então, assim, principalmente para quem é estudante, quando a gente era estudante, a gente tinha muita dúvida, né? E falava assim, tá, tudo bem, mas e aí, como é que você faz? Né? Como é que você aborda? O que você trabalha? Se você puder falar um pouquinho, assim, né? Da sua forma de auxiliar, por exemplo, uma mãe que esteja nesse contexto. Como que seria? Então, na verdade, eu preciso entender qual é a dificuldade dela, Uhum. né? O que é que de fato... Porque assim, daqui eu enxergo várias. Mas talvez para aquela pessoa seja uma em específico, né? Então, o primeiro passo é sempre entender onde está a dor, né? O que é que de fato está sendo disfuncional ali naquela situação? Por que ela está achando? Por que ela entendeu que ela precisa de apoio terapêutico, né? Tem muitas mães que vêm com situações muito, muito incapacitantes, muito complexas, que precisam... às vezes até de um apoio medicamentoso, mas tem mães que vêm porque realmente, eu me deixei por muito tempo e eu preciso me reencontrar. E as duas coisas são muito importantes e as duas coisas são muito sérias. Sim. E fundamentam, né, toda uma continuidade dessa vida e dessa família. Mas o manejo, ele vai muito dentro da queixa dessa pessoa, né? E aí não me cabe trazer, elucidar situações que ainda não chegaram para aquela pessoa. Sim, então você vai trabalhar aquilo que está acontecendo no momento, que é prioridade para ela. Então vocês vão elencar também, né? Essas demandas, organizar, estruturar. Sim, eu costumo falar, quando eu atendo a pessoa pela primeira vez, eu já explico um pouco sobre a minha abordagem, né, que é a TCC, e falo para ela, a gente vai falar sobre a sua infância? Sim, a gente vai falar sobre a sua infância, mas na medida necessária e suficiente para estruturar o seu hoje. Né, pra gente olhar para o hoje e como fazer funcionar para você, para os objetivos que você tem. Então, a gente olha para o passado, olha, mas é no sentido de estruturar o presente e o futuro. Perfeito. Porque não dá pra gente achar que a psicoterapia, ela fica só no passado, né? Então, a gente vai ficar 10 anos falando sobre a infância daquela pessoa, sendo que ela tá sofrendo agora. Sim. Ela tem um problema agora que ela não consegue resolver. Ela não consegue enxergar uma saída, né? Sim. Então, a psicoterapia, principalmente a TCC, a análise do comportamento, as terapias contextuais, elas trazem esse sentido, né, de ação. Sim. E a ação é sempre do paciente, né? Sempre do cliente, né, Bruna? Sim. Sim, é fundamental, assim, eu sempre falo isso para eles, né? Você precisa estar focado nesse processo terapêutico, ter um compromisso com você, né, para alcançar os objetivos que você tem. Eu posso te apontar, eu posso aqui te apoiar, a gente chegar a conclusões juntos, mas é a sua vida. É você que precisa se movimentar no sentido de chegar onde você quer. Então, esse comprometimento é fundamental. E esse comprometimento, quando ali a gente está falando de mães atípicas, né, ou pais atípicos, quando essa pessoa, ela consegue perceber que se comprometendo com o próprio processo terapêutico e começando a alcançar pequenas que sejam metas, ela consegue levar isso também para aquela criança atípica, né? Então, ele consegue perceber que consistência, que estar ali presente para si também é importante
que a mesma coisa aconteça no processo terapêutico da criança. A pessoa que vem para psicoterapia, ela precisa vir com a ideia de que ela vai ter ações. Sim. Então, eu venho para mudar algo que não está bom na minha vida. Mas essa mudança não é o psicólogo quem vai promover. Não, não é. Não é o psicólogo quem vai fazer, né? Então, eu fui pra terapia, falei da minha vida, contei as minhas queixas, nananã. A minha psicóloga não falou o que eu tenho que fazer. E ela não vai falar. Ela não vai falar. Porque não é esse o objetivo, né? Então, a Sim. pessoa que vem para um processo psicoterapêutico, ela precisa vir para entender que a ação vai partir dela. Sim. Se ela quer mudar, ela vai ter que estruturar, entender, organizar quais serão os pontos de partida para que ela mude. Sim. Né? Tem uma grande vantagem na TCC que a gente tem ali os planos de ação, né? Então, que já dá um norte, né? O terapeuta, ele fala assim, vamos fazer tal coisa essa semana. Uhum. Então, isso já demonstra para o paciente os caminhos que ele precisa ir conhecendo e melhorando para chegar onde ele quer. Ela é estruturada, né? Existe uma estrutura e que é muito fácil de observar essa estrutura, Sim. né? Então, não é um processo que a pessoa se perde. Uhum. Que ela vem, fala, o terapeuta fala, aí ela vai embora, aí na semana seguinte, não. Então, tem ações, atividades, exercícios, e tudo focado no seu objetivo, Exatamente. né? Focado na busca da vida que vale a pena ser vivida. Então, uma pessoa que só quer se lamentar, eu Ela acho tá que ela no não deveria fazer errado, terapia, né? Tá no lugar errado. Sim. Bruna, e você quer encerrar com alguma mensagem para as mães atípicas? Algum recado? O recado, na verdade, para todas as pessoas e para as mães atípicas é o mesmo. Se priorize, cuide de você. Eu costumo falar em terapia que sempre, sempre a máscara de oxigênio primeiro é em você. Depois é que você vai salvar uma vida. Antes disso, você não tem condição. Então, cuide de você, se priorize, esteja no comando da sua vida, para que você possa entregar realmente aquilo que você tem, entregar o seu melhor. É isso. Querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada de novo por aceitar o nosso convite. Foi maravilhoso, obrigada. Por estar aqui, inaugurando esse episódio número 1. Muito sucesso, parabéns. Vai dar muito certo. Com certeza vai dar muito certo, que venham os próximos, né? E se você que tá aí de casa, se identificou com esse conteúdo, gostou da nossa conversa, do nosso bate-papo, compartilhe com as suas amigas, com seus amigos, com as pessoas que você acredita que vai também se beneficiar daquilo que está sendo falado aqui. Nos vemos no próximo episódio.